Intervalo rapidinho de Bem Com Você dessa semana já está de volta e nós estamos recebendo a dermatologista Alice Lage. O tema da nossa conversa essa semana é como manter a saúde dos cabelos e das unhas. A gente está falando primeiro dos cabelos, depois a gente vai falar das unhas, porque cabelo tem muita dúvida, né? As pessoas têm muita curiosidade para saber. Então, Alice, eu queria saber, esses procedimentos levam a um corte químico, pode levar, né? Isso prejudica o ciclo de crescimento do cabelo? Não, de modo geral, os procedimentos eles são lesivos mais para a haste do cabelo mesmo. Alguns procedimentos, se você tiver uma alergia muito importante no couro cabeludo, ficar muito vermelho, descamando, alguma reação mais da pele do couro cabeludo mesmo, pode acabar impactando no ciclo do fio, mas é coisa pequena. O maior impacto dele é na haste, no fio, que é o que inclusive não se recupera, porque o dano costuma ser permanente. E quais são os problemas que podem acontecer na estrutura desse cabelo? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver, a gente sabe que os homens têm um índice maior de calvície, mas também tem atingido muitas mulheres, né? O que leva a isso? É necessariamente uma questão genética ou não? A calvície, que é uma das tipos de queixa mais comum do paciente, inclusive no consultório, ela tem uma questão genética. Tanto que a gente chama ela de alopécia androgenética. Ou seja, a genética é a parte que vem da sua família. É muito costume quem tem calvície, homem ou mulher, já ter mais alguém na família que tem. O pai é calvo ou a mãe é calva, então tem essa questão genética. E andro significa que ela está relacionada com os hormônios masculinos. Não necessariamente que a pessoa vai ter um problema hormonal ou que ela tem algum problema no sangue de hormônio, não é isso. É que o couro cabeludo dela, o folículo piloso dela é mais sensível àqueles hormônios do que às vezes o folículo de outra pessoa que não tem. O folículo, digamos, é a raiz do cabelo? É aonde o cabelo nasce, é a parte que está dentro do couro cabeludo que vai produzir o fio que vai crescendo e vai crescendo para fora do cabelo. Uhum. E existe outro tipo de, me fugiu o nome aqui, alopécia, que é a areata, né? Qual que é a diferença de uma para a outra? Elas são muito diferentes. As duas chamam alopécia porque a alopécia é um termo como se fosse genérico para alguns tipos de perda de cabelo. Mas a alopécia areata, ela pode ter uma questão genética, mas o mecanismo dela é outro. Ela não tem a ver com os hormônios masculinos, nem nada, não. O que acontece, que é a teoria mais aceita hoje em dia, é que o próprio organismo, ele produz, erroneamente, células para atacar o folículo do cabelo. Na hora que a célula ataca o folículo do cabelo, o folículo acaba caindo bem antes do que deveria e acaba formando realmente uma área de cabelo às vezes lisinha, geralmente redondinha, sem cabelo nenhum. É comum em crianças, é também comum em adultos. Pode dar no couro cabeludo, mas pode dar em barba de homem, pode dar virtualmente em qualquer lugar do corpo que tenha pelos. Já a calvície é do couro cabeludo e ela não chega a dar essa área de pelos lisinhos sem nada. Ela vai dando uma rarefação progressiva, que ainda sobra um fiozinho ou outro, mas não fica aquela área sem pelo, sem nada. No caso das alopécias, tem tratamento? Tem. Todas têm tratamentos, algumas de tratamento mais, digamos, simples e algumas com um tratamento um pouco mais complexo. Seja tratamentos tópicos, a gente pode usar produtos de passar que tentam estimular o crescimento do fio ou que tentam estimular ele a durar mais para ficar mais espesso, para ficar mais grosso, seja tratamentos orais, que visam melhorar, por exemplo, também a espessura do fio, ou melhorar a nutrição daquele fio, ou mesmo bloquear o hormônio daquele fio para que ele volte a crescer. E no caso da alopécia areata, muitas vezes pode ser necessário também até medicações injetáveis diretamente no couro cabeludo para ajudar o tratamento. Hoje se fala muito do microagulhamento, né? Ele pode ser eficiente nesses casos? Pode, principalmente nos casos de alopécia androgenética. A alopécia areata pode ser usado, mas ele é mais amplamente utilizado nos casos de alopécia androgenética de calvície. Mas lembrando que ele não substitui o tratamento que a gente chama de convencional, que é o padrão ouro, que é um tratamento medicamentoso, oral, mesotópico. Mas se o paciente já tiver aderido a esse, já estiver usando direitinho, quiser uma resposta a mais, quiser fazer uma tentativa para melhorar ainda mais aquele cabelo, pode sim tentar um microagulhamento. É claro que o recomendável é que se vá a um dermatologista, mas é muito comum quando alguém vai ao salão, eu mesma, né? A gente vai ao salão, lava o cabelo, a cabeleireira fala, nossa, tá caindo muito cabelo. E aí oferece produtos, né? Qual que é o risco desses produtos? Assim, claro que muitos são testados,
mas não vai substituir, talvez, uma medicação oral, uma medicação mais elaborada, né? O risco é dele mascarar alguma outra doença. Queda de cabelo não é uma doença, queda de cabelo é um sintoma. Com base nesse sintoma de queda de cabelo, você precisa investigar para saber qual é a causa daquela queda de cabelo. Será que é uma alopecia androgenética, calvície, uma alopecia areata, ou um eflúvio telógico, que é quando o cabelo cai mais do que o normal? Não adianta você tentar tratar um sintoma se você não sabe o que causou aquele sintoma. Então, procurando o médico, o dermatologista, ele vai poder te examinar, solicitar exames de sangue, caso seja necessário, e poder diagnosticar o melhor seu problema para poder realmente tratar a causa, para tentar melhorar. É muito comum a gente ver falando assim, o normal é que caiam entre 100 e 150 fios de cabelo por dia, quando a gente lava esse número aumenta, mas a gente não tem como saber o que é essa quantidade exata, né? Tem uma forma mais palpável da gente entender isso, que está passando desse normal, desse ideal, e já é um momento de procurar ajuda? O normal que a gente fala é cair entre 50 até 150 fios por dia, mas a gente não sai pegando os cabelos pela casa para poder contar eles, né? Então, de modo geral, cada um sabe mais ou menos qual é o seu normal, que cai às vezes ao longo do dia, que cai quando a gente lava. Quando a gente lava, a gente tem impressão de que está caindo mais, mas geralmente é porque, como a gente está fazendo atrito, o cabelo que já ia desprender acaba desprendendo. Mas se aquela quantidade que você está acostumada aumentou, não é isso que eu estou acostumada, está caindo bem mais. Antes eu passava a mão no meu cabelo e ele não caía assim. Ou antes eu lavava, caía um pouquinho e agora a quantidade aumentou. Isso significa que talvez seja na hora de procurar um dermatologista. A oleosidade do couro cabeludo, isso pode ajudar na queda dos cabelos? Pode prejudicar, aumentar a queda, pode prejudicar até outros tipos de doenças de couro cabeludo. O excesso de oleosidade, um pouco de oleosidade é normal, nosso couro cabeludo produz oleosidade. Essa oleosidade, inclusive, ela desce pelos fios ajudando a proteger eles. Agora, o excesso de oleosidade, podendo levar a doenças como, por exemplo, dermatite seborreica e caspa, pode prejudicar, sim, aumentando até um pouco a queda dos fios. Você citou aí uma doença eu não vou saber repetir o nome, que é uma queda mais acentuada, né? Ela acontece em que situação? Ela pode acontecer em várias situações. É quando você percebe aquela queda diária maior do que você está acostumado. Geralmente você começa a ver fio quando você acorda, levanta, tem um fio no travesseiro que não tinha antes, ou tem um bolo no cabelo lá no chuveiro que você não estava acostumado. Ela geralmente é uma resposta do organismo a algum tipo de estresse, de trauma, de doença que geralmente aconteceu há 3 meses, 4, às vezes 2 meses atrás, numa média uns 3 meses. Seja isso uma doença aguda que você teve, uma pneumonia ou um estresse até mesmo psicológico maior. É comum acontecer também no pós-parto ou às vezes depois de uma cirurgia, muito comum também depois de uma cirurgia bariátrica. Quando o organismo sofre aquele estresse, seja físico, psicológico, por conta de alguma doença ou alguma outra coisa, meio que para poupar os nutrientes para o seu corpo, ele acaba meio que deixando um pouco o folículo de lado. Aqueles folículos, eles acabam entrando no que a gente chama de fase telógena e começam a se desprender todos ao mesmo tempo, que aí aumenta a queda diária e gera preocupação no paciente. E o que fazer, assim, fazer uma suplementação com vitaminas, isso passa espontaneamente, como é? A maioria deles são o que a gente chama de autolimitado, ou seja, eles vão cair uns 2, 3 meses, maior quantidade de fio, mas se você não tiver doença nenhuma doença no couro cabeludo, nenhum tipo de alopecia, a tendência é que aquele cabelo que caia dê lugar a um fio novo que vai crescer normalmente. Se você tiver algum outro tipo de doença, se você realmente ficou com algum déficit de vitamina ou alguma outra coisa, aí o cabelo pode sim ser prejudicado no crescimento. Por isso que, apesar de ser autolimitado, também é bom procurar um dermatologista, porque pode ser um momento de diagnosticar alguma outra coisa que vai prejudicar o seu fio, que ele não cresça mais igual crescia antes. Eu falei da oleosidade, você falou da oleosidade excessiva. Agora, a caspa também pode atrapalhar e pode até provocar uma queda de cabelo? Pode, não sendo geralmente uma queda muito significativa. Ela pode aumentar uma queda de cabelo porque ela é uma doença do couro cabeludo. Quando aquele cabeludo está doente, está um pouco mais inflamado, pode cair mais cabelo do que está acostumado, sim. Uhum. E no caso, então, dos homens, a gente falou aí que atinge mais os homens.
E antigamente a gente ouvia muito falar de implante capilar. Hoje já existe o transplante capilar. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as diferenças e se algum dá mais resultado do que o outro. Os dois são basicamente a mesma coisa. O que aconteceu com o passar dos anos é que o transplante foi evoluindo. Antes a gente só tinha o que retirava uma faixa inteira do cabelo e colocava ele em outro lugar. E às vezes gerava uma cicatriz grande, muito aparente, todo mundo percebia que ele tinha feito alguma coisa. Com o passar dos anos, as técnicas de transplante capilar, elas foram evoluindo. Hoje em dia pode ser o que a gente chamaria popularmente de transplante fio a fio, que você retira fiozinho por fiozinho, unidade por unidade e implanta na outra região que está precisando. Então as técnicas foram evoluindo, se tornaram mais modernas. Hoje em dia a gente acaba chamando tudo de transplante. Mas não só homens, como mulheres também podem fazer transplante. Ah, certo. E tem uma diferença, assim, a calvície nos homens dá numa região diferente da cabeça em relação às mulheres? Tá. A calvície dos homens, geralmente, ela é mais fácil de ser percebida, né? Porque é aquela que dá aquelas entradas perto da testa, clássicas, ou pode, às vezes, dar aquela rarefação aqui, que a gente chama de coroa, mais atrás do cabelo, que o cabelo vai afinando, ficando fininho, fininho, até que ele para de crescer. Já nas mulheres não é tão característico assim, que acontece um acometimento mais central do cabelo. Aqui no meio, que às vezes elas podem perceber é que na hora que faz a risca, como se fosse dividir o cabelo no meio, ela vai ficando mais alargada a risca, o cabelo vai ficando mais ralinho, mais fininho. Às vezes antes você não via o couro cabeludo daquela mulher, você via só os fios de cabelo, você começa a ver além do fio o couro cabeludo ali embaixo. Isso é um sinal que realmente você está perdendo mais cabelo do que deveria. Ok, então, a gente vai parar mais um pouquinho, nós vamos fazer mais uma pausa rápida e o De Bem com Você volta já já.